Senhoras e senhores, e todos aqueles que se encontram no meio, bem-vindos ao Show do Tempo, o Museu dos Segundos, onde 1000 anos se repetiram hoje, e mais 2000 acontecem amanhã, onde o maior horror é existir. Peguem suas pedras, lanças, espadas e pistolas, que em alguns segundos a guerra virá. Mas escutem com atenção e peguem uma cadeira, porque em 3000 anos a guerra ainda estará no ar. Mas antes, os comerciais. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Menino Aleatório da Internet tendo uma crise por 20 minutos ou mais. Hoje nós vamos falar de homens bonitos, mas sabe que comigo a gente sempre vai mais fundo do que se espera. Muito mais fundo. Vocês conhecem Nando Moura? Luiz Fernando de Moura Cagnin, mais conhecido como Nando Moura, é um youtuber. Ou ele disse que não é um youtuber. Ai, desculpa, só achei que ele estava postando vídeos no YouTube. Luiz Fernando de Moura Cagnin é um não youtuber mais conhecido por seus vídeos de opiniões contraditórias, polêmicas, politicamente incorretas. Eu gosto de polêmicas. Nando Moura tem 3 milhões de inscritos no seu não canal do YouTube. Mas sabe, nada demais. Como ele mesmo diz, só um professor de música que posta vídeos. Só na broderagem. E você pode se perguntar, bom, alguém com 3 milhões de inscritos deve estar falando algo de bom, né? Quais suas ideias, seus argumentos, yada, yada, yada. Se eu pudesse resumir os argumentos dele, seria algo tipo... Bom, eu não sei, mas o que eu sei é que ele fica bem de vestido. O programa de culinária é feminista. Inicialmente eu pretendia fazer um vídeo só sobre o Nandinho, mas honestamente, mais de 1600 vídeos, quem tem tempo pra isso? Se pelo menos tivesse uma musiquinha ambiente, uma luz neon, sabe? Amor próprio em primeiro lugar. Mas eu ainda queria insistir, porque ele é um ser interessante. E por interessante eu digo que ele fica bem de vestido. Vamos pra rua protestar pelado. Nando Moura e todos os outros youtubers que fazem parte da mesma cena fazem parte de um fenômeno do qual eu chamaria de show do milhão do extremismo. Mas não é os donos desses tipos de canais a quem vim questionar hoje, mas sim seu público. Por isso, crianças, hoje nós vamos falar sobre como o excesso de identificação com a política pode distorcer nossas visões de realidade e como isso pode ser usado contra nós diante do capitalismo e a internet. E eu gostaria de apresentar alguns pontos para ilustrar. Se por um segundo você pensou, não entendi o que ele falou, tá tudo bem, senta aqui, segura minha mão. Todo o propósito desse vídeo e desse canal é fazer bom uso da minha liberdade de expressão pra te convencer a... Alguém me chamou? Quem é você? Como você entrou na minha casa? Eu pulei o muro e a porta estava aberta. Eu vou chamar a polícia. Calma, me escuta, só me ouve. 9, 0. Por favor, Quer saber? Ok, o que você quer? Eu queria te entregar isso aqui. Um folheto pra me inscrever no seu canal do YouTube. Sim! Você literalmente invadiu minha propriedade e entrou na minha casa só pra me entregar um folheto pra me inscrever no seu canal do YouTube? Sim! Bom, seu canal é sobre o quê? É sobre minhas teorias de que os golfinhos vão dominar o mundo. E de que a Austrália não existe também. Ah, sim. Então você é um cultista. Por que todo cultista tem um canal no YouTube? Então, você vai se inscrever no meu canal ou não? Por que eu? Ok. Eu gosto de golfinhos. Se eu prometer dar uma checada no seu canal, você vai embora? Uhum. Ok, então... Tchau. Iha! Bom, eu não sei se isso foi uma alucinação em grupo, mas o que eu sei é que eu vou começar a trancar minhas portas. E já que estamos aqui, eu acho que a gente pode dar uma assistidinha no canal dele. Vai que tem algo de interessante. Estão preparados?
Oi, aí, tudo bem? Meu nome é Jonathan Jones e bem-vindos ao meu canal Cultivando. E pra quem não me conhece, minha cor favorita é a azul e meu animal favorito é a chinchila. Como assim, a chinchila? Ah, é por causa daquele negócio dos golfinhos, né? Não, mas é que assim, a chinchila é meu animal favorito e os golfinhos são nossos lords. E no último vídeo a gente falou sobre como as feministas estão espalhando a mentira de que a Austrália existe através de propagandas dos caixas cereais matinais. E essa semana eu recebi muitas perguntinhas de vocês, querendo saber como abrir seu próprio culto, pois o meu trabalho inspirou vocês e eu sei como é difícil abrir seu próprio culto, e mais difícil ainda é achar gente que queira fazer parte. E por isso, eu quero ajudar vocês no processo de convencimento. Vamos falar sobre o narcisismo das pequenas diferenças. É uma teoria feita por Freud, e basicamente diz que humanos realmente se matam por qualquer coisa. Basta criar uma história elaborada e um motivo para se pôr um acima do outro, que badabim badabum, genocídio! E tem um vídeo bem interessante que fala sobre isso, link na bio. Mas onde eu realmente quero chegar é na base disso, que é o tribalismo. Humanos sentem uma profunda necessidade de fazer parte de algo. Isso pode ser explicado pela história da nossa evolução, onde a gente se organizava em tribos para sobreviver. Já hoje, é óbvio que a gente não precisa mais se preocupar com um tigre voando na nossa cara, mas a gente ainda precisa de tribos para o nosso bem-estar psicológico. E criamos tribos ao redor de várias coisas, como time de futebol, gostos musicais ou interesses em subcultura. E os perigos do tribalismo são óbvios: fanatismo, preconceito, xenofobia. As maiores guerras e genocídios foram provocadas por um extremo comportamento tribal. Então, quando se ataca alguém, se reforça sua identidade tribal, pois uma tribo não é definida apenas pelo que ela é, mas também pelo que ela não é. E muitas vezes o mais importante é o que ela odeia, como em grupos extremistas. É através da oposição ao outro que se define quem é. Não dá pra gente saber de tudo e ter opinião sobre tudo. Então, importamos a opinião de nossa tribo e ainda por cima defendemos uma opinião que não foi nem criada por nós mesmos. Porque já que concordamos com alguma coisa com um todo, é óbvio que a gente não vai discordar do resto, né? Por isso, somos meio capazes de deduzir qual o ponto de vista de alguém baseado numa opinião que ela deu em outro assunto. Pensem sobre isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu tenho que ir. Até semana que vem. E não se esqueçam, não é homicídio se a arma foi encontrada na mão do herege. Fiquem com os golfinhos. Eu não sei o que acabei de assistir. Eu me sinto sujo. Então, mesmo esse tal de Jonathan não tenha mais salvação, e eu acho que quem precisa denunciar ele, as teorias que ele disse podem até ser úteis pro negócio que eu ia falar, do qual eu não lembro. Então, time, sobre o que eu ia falar mesmo? Sério? A gente não vai falar sobre outra coisa não, tipo o Golden Shower. Saber que somos influenciáveis pelo grupo que nos encontramos e formamos nossa identidade e percepção de realidade em volta disso é só a cobertura, porque o recheio de verdade é verde e tem gosto de papel. Mas antes, eu quero falar sobre outra coisa. Tendo a política ter sido considerada uma das mais nobres ações que nós como sociedade podemos exercer, hoje em dia não passa de um lixão pegando fogo. Brasil, pega fogo, cabaré! E o fato de nós, como sociedade, termos nos distanciado e a gente não entender, não se envolver mais, realmente não ajuda. O que pode acabar se tornando solo fértil para a corrupção e a... Vocês sabem. E sendo você de direita à esquerda, na diagonal ou por trás, uma coisa que todos podemos concordar é que a política é um espetáculo midiático. Mas como assim um espetáculo? Vamos falar sobre um chá de bebê, a ação de dar um anel de noivado para alguém ou uma festa de graduação. Um chá de bebê significa que estão comemorando um bebê em si? Sim e não. É mais especificamente o início da maternidade. Dar um anel de noivado para alguém significa um casamento e anos de vida com aquela pessoa? Não, é uma promessa. E numa festa de graduação? É quando a pessoa pega o canudo naquele momento que ela aprende a formação dela? Não. Todas essas coisas são uma forma de espetáculo, rituais de passagem que consolidam a validez do ato. Guy Debord, em seu livro A Sociedade do Espetáculo, define o espetáculo dessa forma. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens. E como isso se aplica na política? Bom, a posse do presidente, as eleições, as manifestações de rua, o próprio impeachment.
Então, agora que você entende que os signos fazem parte do nosso cotidiano, você pode entender como todas as formas de poder, nesse caso, o político, se valida, como põe Georges Balandier em seu livro Poder em Cena. Por trás de todas as formas de arranjo da sociedade, de organização dos poderes, encontra-se sempre presente, governando dos bastidores, a teatrocracia. O poder, estabelecido unicamente sobre a força ou sobre a violência não controlada, teria uma existência constantemente ameaçada. O poder exposto debaixo da iluminação exclusiva da razão teria pouca credibilidade. Ele não consegue manter-se nem pelo domínio brutal, nem pela justificação racional. Ele só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção de imagens, pela manipulação de símbolos e a sua organização em quadro cerimonial. Agora você entende que a palavra espetáculo não é algo ruim e assustador, mas é algo comum nas nossas relações como sociedade. Mas o problema da política como forma de espetáculo, mais especificamente a política usada como publicidade e entretenimento, é como ela pode ser usada contra nós diante do capitalismo e a internet. Vamos falar de esportes. Lembra das teorias faladas no vídeo de Jonathan? Parte do sucesso dos esportes como forma de entretenimento vem de um entendimento básico da mídia sobre todas as teorias que foram faladas. E as torcidas que se originam em volta dos times estimulam nossa tendência a formar nossa identidade e valores em volta das coisas. Como, por exemplo, um time de futebol. Sendo o time o centro da tribo, que nesse caso é a torcida, se um time vence um jogo, toda a tribo vence na vida, de forma simbólica. E se ele perde, o mesmo. Então podemos todos concordar que a mídia sabe se comunicar conosco com uma linguagem que conversa com as nossas necessidades e emoções mais básicas. E isso foi algo falado no próprio livro do Donald Trump, A Arte da Negociação, onde ele diz: As pessoas normalmente não se acham grande coisa, mas ficam muito animadas pelos que o fazem. Por isso, um pouco de hipérbole não dói. As pessoas querem acreditar que algo é o maior, melhor e o mais espetacular. Vale lembrar que o Trump não é um cara que surgiu do nada. Antes de concorrer à presidência dos Estados Unidos, ele era apresentador de um reality show. E o que te faz pensar que um apresentador de reality show não usaria seus conhecimentos para conscientemente manipular todo o seu público, especialmente usando um slogan tipo Make America Great Again. Sabe o que esse slogan me lembra? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Interessante. Alguns artigos que eu li argumentam que Donald Trump, como uma estrela de reality show, se candidatar à presidência, foi o estopim que definitivamente borrou a linha tênue entre política e entretenimento. Tendo até um jornal americano postado que toda postagem sobre Donald Trump ia sair da seção de política para entretenimento. Mas depois eles se arrependeram. Sério? Sim. Porque ele tava chamando tanta atenção com as coisas que ele fazia que tinha mais chance das pessoas lerem ele na sessão de entretenimento que em política, porque política é séria e ninguém levava ele a sério. Sabe? Depois ele se candidatou, fez mão de merda e fica, tipo, eles postaram de novo. Opa, a gente foi mal hoje. Sorry! Donald Trump foi extremamente inteligente em usar toda a revolta do povo para impulsionar a sua candidatura. Quem não concordava com ele, falava sobre ele. E quem concordava, também. E você não pode discordar que Bolsonaro fez a mesma coisa. E sim, vindo direto da fábrica de mamadeira de pirocas, eu vou ter que falar sobre elas, as fake news. Deixa eu te contar a história de Christopher Blair. Blair nasceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele é um democrata, que nos Estados Unidos significa que ele faz parte da esquerda política. Mas sabe como Christopher ganha dinheiro? Ele escreve fake news. E para quem ele escreve essas fake news? Para os apoiadores de Trump, os conservadores. E como ele faz isso? Ele criou uma persona na internet de um patriota americano que tem raiva do presidente Obama, feministas, o movimento Vidas Negras Importam e tudo mais. Sabe? O pacote completo. E com isso, ele é o dono de um blog no qual o propósito é espalhar fake news. Ele se divertia com as pessoas que levavam as mentiras como verdades, como se tivessem vindo de verdadeiros sites de notícias. O sucesso das mentiras fez com que Blair criasse um grupo no Facebook chamado A Última Linha de Defesa da América, um site dedicado somente às fake news de republicanos apoiadores de Donald Trump. Ali, as manchetes eram sensacionalistas e muitas vezes ofensivas. Tudo isso tinha apenas um propósito: provocar uma resposta emocional que faria com que as pessoas compartilhassem cada vez mais chorume. Christopher diz que fazia isso como uma forma de expor cultistas racistas, mas eu ainda considero os estragos feitos maiores do que os bons resultados que ele alega. Todas as notícias que ele escrevia
eram coladas e compartilhadas em outros sites de fake news, fazendo que fossem compartilhadas pelo mundo inteiro. Isso que ele era apenas um escritor, agora faz a conta com todos os outros. Então, gente, eu vou ter que falar do grande C. E não, eu não tô falando de eu tô falando da porra do capitalismo. E, mais especificamente, o show que ele financia. Eu sei que você não entrou aqui pra ter uma aula de sociologia. Você entrou aqui pra saber das polêmicas. E eu vou te dar polêmica. Eu vou dar tudo o que você quiser. Mas primeiro, a gente precisa falar sobre pós-modernismo. Vivemos, nesse momento, numa sociedade pós-moderna. Mas o que foi o modernismo? Bom, em termos simples, o modernismo pode ser definido como uma caralhada de coisa que aconteceu entre a Revolução Industrial até o fim da Segunda Guerra, onde todos tinham um propósito e sentiam que faziam parte da história e de uma grande narrativa. Então, o pós-modernismo é onde a gente está agora meio por aí, meio que sem certeza do que a gente devia estar fazendo agora, olhando para algumas verdades estabelecidas e dizendo: eu não tenho muita certeza sobre isso aí não, meu chegado. E o que também não temos certeza é sobre quem somos e o que devíamos estar fazendo. A gente não precisa mais estar numa fazenda se preocupando e cultivando comida. Agora é só ir no supermercado. Claro, muita gente ainda não tem as condições e os acessos necessários a isso. Mas os que têm estão tipo: o que eu faço agora? E é aí que o capitalismo entra, criando desejos de consumo que prometem preencher esse vazio. Eu não sei se você vai achar propósito na vida, mas o que eu sei é que esse duplo hambúrguer com pão australiano, cebola caramelizada, catupiry adicional de cheddar e uma Coca Light vai te preencher gostosinho. E acaba sendo no consumo a forma que a gente se expressa, a forma que dizemos quem e o que somos. Mas uma personalidade comprada só pode durar até a próxima estação. Num dos artigos que eu usei para esse vídeo, fala sobre a revista Naue, e o objetivo que a revista tinha de disseminar a sua ideologia de uma forma didática e acessível para o grande público, e como os responsáveis dessa revista usavam a identidade brasileira e seus mitos a favor. Aquela ideia do povo trabalhador e de que eles entendem o trabalho do povo e o sofrimento, e o que a identidade do povo tem a ver com o movimento que eles querem propagar, juntando essa noção de identidade com ideologia política. Aí na página seguinte, um anúncio de bolacha, porque até os mais revolucionários têm que comer. O artigo se conclui dessa forma. Ler a revista Anaue é estar diante de um fragmento de uma época que marca, com certeza, uma mudança na qual a política e a propaganda passam a andar de mãos dadas. Época que o método de divulgação de uma ideia, de um projeto, de uma liderança deveria ser transmitido às massas em uma linguagem semelhante à de um produto de consumo, em que o discurso emotivo deveria predominar. Nesse processo, o qual ainda vivemos, resta saber quem sobreviverá, a política ou a propaganda. E é aqui que o grande C mostra sua verdadeira face. E eu já disse que eu não tô falando de c***. Quem me dera eu estivesse falando de c***. Outro dia eu falo só sobre c***, ok? Ok. O negócio é, os agentes do capitalismo nunca esteve e nunca vão estar a favor de nenhum dos lados. Em uma guerra, eles que vendem as armas. E com a política, nessa nossa era da internet, não seria diferente. Ed Bomberguy mostra em seu vídeo Woke Brands o efeito que marcas que fazem comerciais com mensagens progressistas causam, dando exemplos dos efeitos como o comercial da Nike, da Gillette e o posicionamento de uma marca de máquina de café no Twitter causam em conservadores reacionários, fazendo com que eles se revoltem. E xingando muito no Twitter, esses conservadores reacionários divulgam o nome da marca. Só que isso não é e nunca foi problema para essas marcas, pois o objetivo foi completado. Veja, quem é a favor daquelas mensagens continua comprando ou começa a comprar, e quem é contra continua comprando por costume ou continua comprando simplesmente para jogar fora de raiva. Aquilo não foi o posicionamento político da marca, foi marketing, usando a política como pano de fundo. A revolta foi o verdadeiro comercial. E agora que as oposições estão bem delineadas e as pessoas sentem e fazem parte daquilo e que elas são aquilo, os times se formam. E com um time formado, só se precisa de um árbitro, um apito e uma bola para o jogo começar. Então a esquerda cirandeira pode lacrar o quanto quiser e a direita pode ir com seus cavalos brancos refutar e dizer a verdade numa suruba enorme de ameaça de morte, que isso vai impulsionar só mais e mais a oposição entre um e o outro. E as vendas. E nesse jogo, todo mundo perde. Ai ai. Oi, vocês ainda estão aí?
Então, agora a gente vai só relaxar. Eu gostaria de agradecer por ter me ouvido até o final desse trajeto. Agora eu vou assistir alguma coisa na Netflix. Pode sair da minha frente. O que você quer? Você quer que eu conclua o vídeo? Que saco! Não deu pra entender o que eu tava falando? Vamos fazer a droga da conclusão. Se lembra quando eu falei do Nando Moura no início do vídeo? No fim do dia, eu meio que simpatizo com os princípios dele e de outros youtubers parecidos com ele. Porque o que parece pra mim é que lá no fundo existe um certo compromisso em buscar a verdade e fazer uma mudança. E ele não tá ali pra agradar ninguém. Ele quer apenas questionar o status quo. Um tipo de comportamento que é muito importante para levar a sociedade para um futuro melhor. Óbvio, eu definitivamente não concordo com suas crenças e teorias. 0%. E nunca irei passar pano para preconceito contra grupos marginalizados e por ignorância. Mas isso significa que quem assiste ele é uma pessoa ruim? Não. Significa que é burro e ignorante e deveria sumir da face da terra? Não. Toda vez que um comentário ou crítica é feita sobre o Nando, sobre o Bolsonaro, qualquer pessoa da mesma esfera, não quer dizer que isso seja um ataque pessoal a você, a sua existência ou às suas morais. Já vimos como o tribalismo funciona. O que eu acho é que, de fato, temos muito mais em comum do que parece. Eu também quero o melhor para mim, para minha família e para o meu país. Eu também quero políticos que promovem a mudança, sejam transparentes e questionem o status quo. Só que eu também quero que entendam que a lógica de o inimigo do meu inimigo é meu amigo nem sempre é uma boa estratégia. Ah, mas e o Lula? Ah, mas e o Lula? Sabe o que tem o Lula? Sabe o que você vai fazer com o Lula? E dá pra ver nos olhos dele que é isso que ele gosta. Como vocês acham que aquele dedo dele saiu? Eu nunca disse em nenhum momento que deveríamos voltar a como tudo estava antes politicamente. Deveríamos refletir mais sobre o nosso passado para, a partir dele, construir um futuro melhor. E não simplesmente destruir tudo por apenas termos a necessidade de ter um inimigo comum para explicar a causa de todos os nossos problemas. Outra coisa que eu quero que vocês pensem aqui, o negócio sobre reacionários de internet é que isso é um trabalho para eles. Eles ganham para isso. Ver o que essas pessoas fazem como trabalho pode te ajudar a mudar o ângulo de como você os enxerga, porque o conteúdo no YouTube não é algo que acontece de um segundo para outro. Todos eles são pensados, planejados e editados. E até os que não são fisicamente editados, como os vídeos de Nando Moura, ainda assim são filtrados pelas lentes e as luzes, inclusive até meu próprio vídeo. Ainda são formas de espetáculo, mesmo que venha com a intenção de informar e questionar. E o show do 1 milhão do extremismo deles só é possível por causa de como o sistema que estamos inseridos funciona e a situação política que criamos. Porque no final do dia, apenas nos vendem uma ideia de identidade política a fim de nos separar. Eu não quero que meu representante político ganhe simplesmente para eu soltar fogos e rir na sua cara. Eu quero que o que ganhe, seja qual for, faça o melhor possível para a sociedade como um todo, e não para nos pôr um contra os outros e nos distrair com bombas de fumaça a fim de perseguir interesses próprios. Se você começar a ver direita e esquerda apenas como divergências intelectuais que podem ser discutidas calmamente na mesa de um bar e ser resolvidas através do voto, ao invés de um jogo com times onde um sempre ganha em detrimento do outro, iremos sempre perder como sociedade. Então me diga, como uma sociedade pode funcionar apenas com espetáculo e nenhuma substância? Eu sei lá, eu sou apenas um menino aleatório da internet com uma câmera e muito tempo nas minhas mãos. Então, sai da frente da TV que vai começar meu programa favorito. Sabe qual é? Friends. E eu não assisto porque eu gosto, eu assisto como forma de tortura, porque eu sou o quê? Masoquista. Ah! Parece que 1000 anos se repetiram hoje, e mais 2000 acontecem amanhã. Mas a guerra só continuará enquanto a única coisa que fazemos é sentar. Então eu te pergunto, daqui a 3000 anos, os comerciais ainda estarão no ar? Wake up, get up there. Raise your voice against liars. Bigger and hella fire. Why does nobody want that? Just imagine you're out there. Swirling lights in a maker.
liberdade de expressão. Eu não sei por que eu acho isso engraçado. Só pra mim, é um conteúdo de mim pra mim mesmo. Ku Klux Klan, do KKK. KKK! Ficou ótimo. Modernismo. 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 Isso.